Aí, gente, tudo bem? Tem das lives, domingão, vamos tentar chamar o Thales aqui. Tivemos um probleminha técnico, vamos ver se a gente consegue começar a live. Esperar, tá aqui o Thales. Vamos lá. Thales Guaraci, era isso. Vamos esperar o Thales aqui. Ei. Desculpa, Fala, garoto, tudo vai ficar bem? escuro, porque meu celular não é o melhor. Ele caiu na água há pouco tempo, eu não sabia que tinha que ser só no celular. Além das dificuldades técnicas, tem isso, um mergulho na escuridão aqui. Mas vamos em frente, pelo menos estamos ao vivo. Escuta, esse negócio de celular na água é interessante, viu? Eu não sabia. Você tá bem, É, querido? eu estou acostumado a mergulhar nas grandes profundidades, então ele sobrevive, mesmo a isso. Thales, muito obrigado. Eu quero pedir desculpa ao público, aconteceu. E nós vamos mergulhar hoje um pouco na literatura desse escritor tão querido e desse amigo tão querido que é o Thales Guaraci. Obrigado por você ter aceitado. Fala um pouquinho da tua carreira para a gente, que é uma carreira tão bonita, né, de tanto tempo. Conta um pouquinho como é que foi a transição, né, a carreira do jornalista que se transmutou em um escritor em tempo integral. Bom, eu sempre escrevi, né? Então, a minha carreira, na verdade, é sempre escrever. E dar valor às pessoas, às novidades, às notícias. Isso eu faço no jornalismo e faço nos livros, que também é jornalismo, e nos romances. Então, na verdade, o que eu faço, sempre fiz e continuo fazendo, embora pareça tanta coisa diferente, em tantos lugares diferentes, é a mesma coisa, que é escrever sobre gente, né? Sobre mim mesmo e as outras pessoas, e dar a elas o valor necessário. Eu comecei a trabalhar na Gazeta Mercantil como repórter, fui trabalhar na revista Veja, fui editor de assuntos nacionais, lá ganhei prêmio ESSO. Comecei a escrever meus livros nessa época e eu sempre tive uma carreira paralela, jornalismo de um lado, em vários veículos de imprensa, e sempre escrevendo ou romances ou grandes reportagens em livro e biografias, como a biografia do comandante Rolim Amaro, cujo título é O Sonho Brasileiro, e romances, Filhos da Terra, Amor e Tempestade. O mais recente deles é o Anita, que é um romance sobre a Anita Garibaldi. E este ano de 2021, especialmente, né, é importante porque nós celebramos 200 anos do nascimento da Anita Garibaldi, uma heroína brasileira que poucos brasileiros conhecem. E mesmo na escola, a história dele não é bem contada. E esse romance procura trazer não só a história com os fatos históricos verídicos, como também explorar a personalidade, a personagem Anitta, né? Que é muito rica. É uma mulher que foi feminista muito antes do seu tempo. Ela exercia a igualdade, né, entre mulheres e homens. Na verdade, ela era uma liderança no exército. Talvez isso se deva muito à questão militar, né, a participação dela na guerra. Tornou-se uma heroína para o Brasil, uma heroína na Itália, participou da campanha da unificação da Itália, no tempo que a Itália ainda era fragmentada, dominada por forças estrangeiras, austríacas, o Império Austríaco e o feudo papal. E é um símbolo de liberdade e de igualdade ainda hoje, né? E uma personagem feminina fortíssima que está na história não só do Brasil, como da Itália e do mundo inteiro. E eu tenho esse romance que procura explorar esse personagem, entender
o amor dela com o Garibaldi, o que aconteceu na época, que muita coisa ainda é envolta em certo mistério. Então, é um romance muito interessante, num ano importante para quem quer conhecer não apenas a história do Brasil, como uma grande personalidade feminina da história do Brasil, e que é uma personalidade feminina que também é do mundo, né? Porque ela é importante no mundo inteiro, um símbolo da igualdade e da luta pela liberdade no mundo inteiro. Thales, você chegou aí para a Itália fazer pesquisa, alguma coisa, ou não foi necessário? Não, eu fui à Itália porque, você sabe, muita coisa vem daí. A minha inspiração, na verdade, para começar a escrever esse romance foi quando eu estive no Museu Garibaldi, em Nice, porque Nice era uma cidade italiana, antigamente. Nizza, É. e hoje é uma cidade da França, mas a Nice é onde nasceu Garibaldi, numa casa que fica em frente à Marina de Nice. E eu entrei no museu e vi nas janelas da casa onde foi criado o Garibaldi, o porto os mastros das embarcações batendo ali no pier logo em frente, né? Comecei a imaginar aquele personagem como uma história tão extraordinária surge às vezes de um sonho de criança, que é de ir para o mar. É. E depois eu comecei a pensar que seria a mulher, né, que viveria com um homem de vida tão extraordinária, que poderia ter vivido 1000 vidas, né? E uma mulher que nasceu em Santa Catarina, na Laguna, que vivia de pé no chão, que, né, casou com o Manuel dos Cachorros, né? E que tinha, com Garibaldi, talvez sonhos ou uma identidade. Quando os farroupilhas entraram em Laguna, conheceu Garibaldi e de uma pessoa comum, né? Como ela era, uma menina como todas as outras, ela se transforma num grande personagem histórico, quer dizer, numa pessoa que sai do lugar mais improvável, né, para mudar a história e para se transformar num símbolo mundial. Então, isso me fez mudar um pouco o enfoque do livro, e eu vi que, na verdade, eu estava mais interessado na Anitta do que no próprio Garibaldi, né? Que é um personagem tão extraordinário que talvez seja a história dele talvez seja mais extraordinária que a do Napoleão, do César, do Alexandre o Grande. Na Itália ele é venerado, e eu estive também não só no museu lá em Roma tem um museu onde estão as coisas do Garibaldi e da Anitta, né? E fui ver a tumba da Anitta, que está no Monte Palatino, que é um monte onde se avista, é belíssimo lá, se avista toda a cidade de Roma, lá de cima, e é um jardim de heróis, porque você tem lá as estátuas de todos os grandes heróis italianos, e tem dois que são mais proeminentes. O Garibaldi, que tem uma estátua enorme, gigantesca, e a segunda maior é a da Anitta. E quando eu cheguei lá, para minha surpresa, numa tarde de terça-feira, um dia de trabalho, que não era nem um fim de semana, enfim, e eu encontrei a tumba da Anitta coberta de flores frescas. Quer dizer, até hoje, as pessoas vão venerar. Eu agora recebo cartas de gente, brasileiros, italianos, gente da colônia e tal, que dizem que a Anitta, eles dão o nome às filhas, né, que nascem até hoje, em Anitta, em homenagem, né, a Anitta Garibaldi. Então, é assim, é uma história fantástica, fabulosa, e é uma pena que no Brasil se saiba tão pouco, né, sobre a Anitta. E eu poderia te contar 10 histórias verdadeiras que estão no livro, que parecem incríveis e são todas reais. Então, eu acho que, para a gente, não apenas porque temos que valorizar brasileiros, personagens brasileiros, que têm uma dimensão mundial extraordinária, mas também pelas questões que nos afligem hoje, né? A questão da igualdade de gênero,
a luta pela igualdade, que ainda não existe, é uma busca permanente, né? É uma personagem feminina maravilhosa, uma história extraordinária que, para mim, simboliza, melhor do que ninguém, até mais do que o próprio Garibaldi, a luta pela igualdade e pela liberdade. Thales, você falou no começo do programa, e essa semana a gente conversou bastante, e é uma coisa que me emocionou. Você disse, por que que você escreve? Fala pra gente, por que que você escreve? Eu escrevo porque eu preciso, né? Se Não, ninguém me pagasse nada pelo que eu escrevo, né? Eu continuaria escrevendo. Eu tenho sorte porque eu escrevo e as pessoas ainda pagam para ler o que eu escrevo. Isso foi nas revistas onde eu trabalhei, nos jornais, os livros que eu publico, mas eu escrevo por necessidade. Sobretudo, eu acho, e eu tenho recebido, viu, Fernando, muitos sinais assim que são comoventes para mim, a resposta que a gente tem das pessoas que vem no trabalho, qual é a essência dele, que é, na verdade, dar valor ao ser humano. O que eu tenho como compromisso meu assim, é procurar dar valor ao ser humano, que é o bem supremo. Então, seja numa biografia de alguém cuja história eu vou contar, seja num personagem de romance, seja nos romances, mesmo ficcionais, às vezes, o que a gente procura é o valor humano. Nos livros de reportagem, nos livros de história que eu escrevo, se você for olhar a conquista do Brasil, a criação do Brasil, os personagens, as pessoas, eu procuro trazer de volta à vida os personagens reais, né? Com base nos documentos originais daqueles que conviveram ou estiveram mais próximos daquelas pessoas reais que fizeram a história. E eu procuro também personagens que, às vezes, podem não ser famosos, podem não estar nos livros de história, mas que também são símbolo de coisas importantes que estão acontecendo e que têm um valor extraordinário. Um caso, por exemplo, não sei se eu estou mudando de assunto, aí você me corrige, mas agora, nesse mês de abril, eu estou lançando a história de uma ex-presidiária, que é a Adriana Graças Pereira, o apelido dela é Chau, que é o título do livro. E a Adriana foi uma menor abandonada, como muitos que tem no Brasil, jogada de abrigo em abrigo. E ela foi estuprada aos 11 anos de idade na casa da criança, em Santos. Começa a roubar. As crianças lá dormiam na areia da praia, porque era mais quente do que dormir no abrigo. Naturalmente, eles começam a roubar, vão para o crime, porque não tem nenhuma assistência do Estado. E acaba sendo presa. E o livro conta a história dela como presidiária, líder de rebelião. E como ela foi recuperada para a sociedade, com a ajuda de uma ONG, que é a Casa Flores, dirigida pela Flávia Ribeiro de Castro, uma pessoa extraordinária que vê o que eu também vejo, que o problema da criminalidade, da exclusão social, não se resolve com a repressão. Se resolve de uma forma humanitária e começa da escola, da creche, do abrigo infantil para aquelas crianças que não têm família, que foram abandonadas, e é uma integração à sociedade pela educação e vai até o emprego. E o problema chega ao próprio sistema penitenciário, né? Que recebe essas pessoas que não tiveram nenhuma chance. E hoje a gente tem uma situação que é assim, tem uma turma que quer se proteger ou esquecer que esse problema existe e que acha que a solução é matar bandido, e o bandido mata o cidadão mata o bandido, a polícia mata o bandido, a polícia mata a polícia, e a gente vive nesse caos
em que nós nos encontramos. Então, a gente precisa começar, a gente precisa rebobinar a fita, entendeu? Como você diz antes. Hoje não tem mais fita, né? Isso é coisa de velho, que nem nós. Mas isso significa voltar para trás, né? Começar de novo. E a gente precisa começar do começo. Começar da educação e tal. Então, estou falando tudo isso para dizer que o livro Shaw está aí à venda. Ele é muito importante para a gente entender o problema social no Brasil e que a gente não pode dar as costas para isso. E que solução para isso não é a repressão, mas é a solução real do problema, começando pela educação, começando pelo papel do Estado como ele deve ser feito. Não que eu acho que o Estado tem que tomar conta de tudo, mas como é nos Estados Unidos, o país mais capitalista do mundo, e a escola pública lá é de qualidade. Funciona. Por quê? Porque na democracia, Fernando, a gente tem que estabelecer o princípio da igualdade de oportunidade para todos. E o princípio da igualdade de oportunidade, que é o princípio da igualdade democrático, ele começa pela educação. Se você não oferece educação de qualidade para todo mundo, você não tem igualdade de oportunidade, logo não. Você não tem igualdade. Então, se a gente acha que está numa democracia, isso não é nenhum projeto socialista. Isso é um projeto liberal democrático. Igualdade de oportunidade, porque é da igualdade que surgem as oportunidades. Só assim. E a gente está devendo, né? O Estado, a sociedade brasileira, que é a responsável pelo Estado que nós temos, está devendo para a própria sociedade. E para esses indivíduos que são jogados às traças, que são tratados como lixo. Lixo. A Adriana foi jogada de um lado para o outro como lixo, entendeu? Gente que vira lixo e a gente não pode... E hoje, quando você pega o seu lixo aí e bota dentro do saco e vai botar na rua, na calçada, essas pessoas estão lá na porta te esperando. Você está na esquina e ela está pedindo troco. Mas ela não está pedindo troco, porque daqui a pouco você vai ser assaltado e vai botar a culpa em não sei quem. A culpa é sua mesmo. Sua não, você, Fernando, mas nós, brasileiros... Sociedade, né? Estamos infensos a esse problema e a pandemia só piorou isso aí. Ela não é a causa de nada, mas ela piorou, porque tem menos emprego, mais gente caiu na miséria. Então, eu faço aqui um apelo para as pessoas, não porque eu estou vendendo o livro da Shaw, eu fiz o livro não é por causa do livro, eu nem, para falar sinceramente, esse é um livro que eu nem vou ganhar nada se for vendido, não ganho nada. O meu objetivo com esse livro aí, junto com o Patrick Gouffaut, que é o grande, vamos dizer assim, artífice da criação do livro, que reuniu a Shaw, a Casa Flores para produzir isso, para mostrar essa história, que é chocante, é um soco no estômago de quem lê e que não está consciente do tamanho da encrenca em que nós nos encontramos hoje no Brasil. É terrível. Terrível. Eu passei... Quando você escreve um livro, Fernando, o livro está em primeira pessoa da Shaw, né? Eu escrevi como se fosse ela. E você, para fazer isso, você tem que viver a história da pessoa. E eu vou te contar que isso me transformou, me deixou mal. É outro planeta, é um mundo que a gente não conhece. E que, na verdade, é a maioria. Ele nos cerca. É um mundo de outros códigos. É um mundo assustador, onde a violência é uma coisa absurda, onde o ser humano é jogado às traças, é uma lamentável. Aí, ó, a Rosângela está lendo o livro aí e diz que já está percebendo isso. Meu filho, de 14 anos, eu dei para ele ler. Ele, lógico, teve tudo que os pais puderam oferecer, é um cara que estuda numa escola boa e tal. Falei, você vai ler esse livro aí. Ele leu, 14 anos ele tem. Perguntei, o que você achou? Ele falou só uma palavra. Chocante, pai. Chocante.
Thales, eu primeiro comecei a ter contato com esse lançamento já há algum tempo. A gente, eu já, o livro gente, o livro é lindo, produção dele maravilhosa, e o Thales vai ter uma live com a Chau e com o pessoal no dia 21 de abril, não é isso, querido? Isso, às 18 horas da tarde. E Nós é vamos. só procurar no site da editora Panda, que é A arroba do Mar... Panda É o Marcelo Books, Duarte, Marcelo Marcelo Duarte, Duarte, editora editora Panda Panda, Books. Panda Books. Tá, nós vamos anunciar aqui no trem também, tá, querido? Eu acho fundamental. Parabéns por esse trabalho, mais esse trabalho, que é um trabalho de extrema sensibilidade. Eu queria ler um negócio aqui para os amigos. Alessandro Tomeu. Tales entende melhor do que ninguém que a história só faz sentido a partir do ponto em que ela é fruto de pessoas de modo unitário, mesmo que sejam uma multidão. Alessandro, maravilhoso a tua leitura da obra do Tales, fiz questão de ler. Obrigado a todo mundo que está entrando aqui. E muito bonito ver o teu discurso, porque, na verdade, a gente deve e não paga essa conta, né? Eu acho que é uma coisa que... Quando que vão pagar essa conta, Thales? Isso é um trabalho de muitos anos, eu acho que a gente não vai ver, viu, Fernando? Também acho que... Infelizmente, agora, é o que diz o ditado chinês, né? Uma árvore leva o tempo para crescer, o tempo que ela tem para crescer, mas o tempo que você leva para plantar. Se você não plantar semente agora, a gente não vai ver nunca. Então, a gente precisa começar. E a gente está num momento político importante, porque a gente está entre essa questão da violência, do uso da violência como um método, né, de dominação, e a gente tem ainda a opção democrática, humanista, iluminista, até eu diria, né, de promoção social. O que a gente tem que fazer não é matar o pobre, não é isso. A repressão não funciona no longo prazo, nem no curto prazo, para ser sincero. Não é uma questão de justiça. Pode ser uma questão humanitária de direitos humanos. É uma questão de direitos humanos. Mas também não funciona. Né? Não adianta você matar o pobre. Isso não é solução. Né? A gente só alimenta a violência responde à violência com mais violência. Então, isso não é solução para absolutamente nada. Então, a gente tem que acabar com a intolerância, a gente tem que entender o problema e atacar a questão social do jeito que ela tem que ser atacada. E eu vou voltar aí, Valdo, eu vou falar da Anitta aí, foi uma boa pergunta aí, se é o filme que foi feito já foi feito no Brasil, resolve a Anitta. Não resolve, mas eu já vou voltar nisso. Só para terminar a questão da Shaw e da situação em que nós nos encontramos, né? Nós brasileiros, porque ninguém que sai na rua hoje fica indiferente. Se é que não somos nós, né? Os desempregados, aqueles que estão no trabalho informal, que já não têm mais direitos como tinham antes. Né? Você não tem mais emprego e aí você começa a ter que entrar no aplicativo para fazer o mesmo serviço por muito menos e sem direito nenhum, né? A gente precisa dar um jeito nisso aí. Isso não é um problema só do Brasil, é um problema do mundo, mas se a gente não começa a tratar dos nossos problemas, aí que vai ser impossível mesmo, né? A gente está atrasado em relação ao mundo inteiro nessas questões. E a gente precisa resolver, porque nós não temos não estamos na vanguarda das soluções, mas estamos na vanguarda dos problemas, né? Que é um país cheio de miserável, né? E com uma elite rapinante que quer se aproveitar da situação, ganha o seu dinheiro, vai para Miami e o resto que se dane, esquecendo que aqui estão os filhos, os netos, que se você não voltar para cá, você não ganha mais nada, porque você não vai conseguir isso em mais lugar nenhum do mundo, porque lá em Miami não tem essa moleza, né? Isso me faz lembrar
o Brasil, que sempre foi. Por isso que os meus livros... Eu tenho um livro aí, Fernando, que é A Conquista do Brasil, está na quinta edição já. Por que as Deixa, pessoas compram esse deixa, eu livro? só fazer, deixa eu só fazer um paralelo para a gente Claro. introduzir esse assunto, que agora você vai falar uma coisa que é, o Tales escreveu 2 livros de história. Ele é romancista. Depois nós vamos falar aqui que agora está namorando mais sério com a poesia, nós vamos falar isso daqui a pouco. Mas nessa carreira de romancista, o Tales escreve 2 livros de história. A Conquista do Brasil, que abarca de 1500 a 1600, e a criação do Brasil de 1600 a 1700. Eu vou fazer um pedido, Thales, com a tua devida licença. Amigos, esses 2 livros são fundamentais. É o começo da nossa caminhada histórica. Recomendo fortemente. E aí, Thales, vamos retomar a pergunta que é a seguinte. Conta um pouquinho desses livros e a relação do que vivemos hoje baseada naquilo que você estudou e escreveu, por gentileza. Então, o que tá, é que tá. Eu comecei a pensar o seguinte: o que a gente está vivendo hoje, a gente nunca consegue resolver. Por quê? Por que a gente não muda de estágio? O progresso da Europa é recente, vem das 2 guerras mundiais para cá. Há 2 séculos, Verdade. a Europa estava igual, pior que nós. Os Estados Unidos não eram grandes coisas. Então, a gente fica achando que a gente chegou por último e tal, e que isso é a razão para o nosso atraso. Não é. A gente está assim porque a gente tem defeitos. E esses defeitos são congênitos. Quer dizer, vem do nascimento. Então, quando eu comecei a pensar o que a gente precisa fazer hoje para melhorar, eu tive que voltar para trás. Aí eu fui estudar história. Aí eu descobri que eu não entendia nada de história. Aquilo que a gente aprende na escola não serve para absolutamente nada. Não dá para a gente entender coisa nenhuma. E a história, na verdade, brasileira é totalmente diferente do que a gente lê no livro escolar. E eu comecei do começo, lá de 1500. E eu comecei a pesquisar os documentos originais e tal, e para mim se descortinou um outro Brasil. Um Brasil completamente diferente desse do samba, carnaval, e futebol, e, enfim. Eu vi no nosso DNA, né, ali no nosso nascimento, coisas que explicam fenômenos inexplicáveis. Um deles, eu acho, Fernando, coloco isso como desafio aí para todo mundo negar e vamos dizer assim, discutir esse assunto comigo. Mas, por exemplo, o Brasil, quando os portugueses chegaram, tinha 4 milhões de índios na área em que o Brasil hoje existe. E não tinha nada de português. E em 2 anos tinha 150 mil portugueses. E a gente fica achando que os índios são nome de rua, são uma coisa do passado. E não é isso. E que depois veio a imigração, aconteceram outras coisas. Mas os índios somos nós. Os índios são os portugueses que casaram. Duvido que alguém aí hoje tem teste de DNA aí que muita gente está fazendo, né? Para saber de onde que veio e tal. Não tem um brasileiro que não tenha um percentual de sangue índio. E essa cultura do índio, ela está em nós e a gente não percebe, porque o português, durante 500 anos, fez questão de jogar isso para baixo do tapete, mas isso existe entre nós, na sociedade brasileira. Eu vou dar um exemplo. Tá? Por exemplo, o índio, ele recebe presente do chefe. O chefe, para ser chefe, tem que dar presente, senão ele não é chefe. E isso não é corrupção. Isso é normal para o índio. O índio espera que o chefe lhe dê presente. E o chefe sabe que tem que dar presente para o índio, para ele ser chefe. E isso significa que não existe a noção de corrupção no índio, como não existia a noção de pecado. Tanto que os jesuítas desistiram de catequizar os índios porque eles não tinham noção de pecado. A base do catolicismo é a noção de pecado. Eu pequei, eu errei, eu me penitencio. O índio não tinha isso. O índio matava a criança defeituosa, porque sabia que não ia ter condição de sobreviver sozinha. E os jesuítas ficavam horrorizados. O índio comia o seu inimigo. Isso não era pecado, canibalismo. Isso era um rito importante na sociedade indígena.
E o índio dava presentinho. Então, como é que você explica uma grande parcela da população hoje votar num político sabidamente corrupto, que nem deveria estar disputando porque deveria ser ficha suja e tal, e mesmo assim o cara é eleito? Por quê? Porque o pessoal que vota nele está esperando o presentinho, está esperando que ele dê aquilo que ele promete, aquilo que essa relação que é tribal, né? E o chefe age como chefe tribal, da mesma forma. Trabalha com o presentinho. Não tem corrupção na cabeça, ou a corrupção não importa, não existe essa noção de pecado da ético, né? A ética, como nós a entendemos, e faz com que se evite nos países mais civilizados esse tipo de tratantagem, esse tipo de relacionamento entre o Estado e o indivíduo, né? E o Estado e o empresário, a empresa, o empreendedor, estabeleceu-se, você vai ver no livro A Criação do Brasil, que é o segundo livro de história, que os homens bons escolhidos pela coroa, que eram os proprietários de terra, eram os únicos elegíveis nas câmaras de vereadores, que decidiam as coisas da cidade, das vilas na época, onde era feita a política da época. Então você usava o poder público, interesse próprio dos homens bons, né? E você tinha um sorteio e você podia escolher entre os homens bons quem ia dirigir a vila, mas só entre aqueles caras. Então, se criou desde então esse sistema, que é um sistema eleitoral português antigo, que vem do João III, talvez seja o sistema eleitoral mais antigo do mundo. Ele servia para quê? Para manter e preservar o status quo de uma certa elite, que na época era aristocrática e agrária. E o Brasil evoluiu de uma tal maneira que passou-se a colônia, entrou o Império, do Império veio a República passou por 2 ou 3 ditaduras, voltamos à democracia, e, na verdade, continua do mesmo jeito. Como é que a gente não consegue renovar a política hoje? Por que 70% dos políticos são famílias de políticos, são os mesmos Sim. caras que estão na política há 250 anos, 300, 400, 500 anos, e só não vai mais para trás porque só tinha índio? Porque o sistema ele é feito para que se faça a escolha entre os mesmos. Você dá dinheiro no horário eleitoral só para os mesmos partidos, os mesmos políticos já estão lá. É uma baita dificuldade você criar um partido novo, né? Leva anos. Nem o presidente Bolsonaro, com todo o poder que ele tem dentro do governo e recurso, conseguiu criar um partido. Não. Por quê? Porque é quase impossível você criar um partido no Brasil, porque os partidos são feitos para preservar, manter, conservar o status quo e defender os interesses de quem já está lá. E não está lá nos últimos 4 anos, está lá nos últimos 400 anos. E isso se reproduz de geração em geração. Então, a conquista do Brasil, eu acho, está na 5ª edição, e as pessoas estão lendo, porque elas veem que entender o Brasil daquela época é entender o Brasil de hoje, né? E a gente precisa desse entendimento, porque se a gente não entender isso, a gente não vai mudar. E essa mudança não é uma mudança histórica, é uma mudança lenta, é uma mudança de cultura, é uma mudança de comportamento, é uma mudança de mentalidade, entendeu? E a gente precisa fazer isso, porque senão nós vamos cada vez mais ficar num atraso de dar dó, né? Como a gente está hoje. Thales, uma coisa notável no desenvolvimento brasileiro é a questão do paternalismo, né? A gente sempre teve o presidente, o mandatário como pai, Getúlio foi muito isso, né? Quer dizer que, então, os índios também, eles tinham essa questão, né? Isso já se arrasta, então, desde eles, né? Eu acho que os índios têm esse papel. A gente precisa aceitar esse fato, entendeu? De que nós somos índios, que nem no Peru. Cadê
os índios que tinham lá. Isso é o povo. Os Acabou, índios né? somos nós, entendeu? Nós brasileiros. Alguém tem um pouquinho de sangue aí italiano, que veio no meio do caminho, né? É, Mas mas a gente é português ou é não, mas portuguesinho. é, não é a questão predominante, né? Não é a questão predominante. A questão predominante em termos de raça é outro. Eu acho muito legal você defender essa tese, porque é a primeira vez que eu vejo isso. Todo mundo fala, não, acabaram com os índios como se não tivesse, se essa questão não tivesse passado para a gente como herança cultural. Você está falando justamente o contrário. Peraí, né? Nós Porque tínhamos 4 se milhões você de. for ver, por exemplo, a pandemia hoje, como está sendo tratada, tem uma passagem no Criação do Brasil muito interessante sobre uma epidemia de varíola que teve a célebre peste das bexigas. E, aliás, está A Conquista do Brasil ainda. O padre Anchieta escreveu sobre isso. Tal. De 80 mil índios que viviam em Salvador, só sobraram 8 mil. O sistema produtivo foi destruído, porque eram os índios que trabalhavam. Os portugueses não trabalhavam. As lavouras foram abandonadas e todo mundo começou a passar fome, começando pelos próprios índios. E eles, por causa dos jesuítas, a escravização do índio era proibida. Mas, naquela miséria, segundo o próprio Anchieta, entre aspas, se vendiam como escravos nas casas dos portugueses em troca de um prato de farinha. Eles vendiam a si mesmos como escravos, eles Tá. vendiam os filhos como escravos e vendiam os índios, os curumins, os filhos dos índios que tinham perdido os pais na peste, como escravos, como se fossem filhos deles. Nesse momento, se cria no Brasil a figura do agregado, que é aquele cara que você recebe na tua casa como se fosse um grande favor. Esse cara trabalha de graça para você, ele convive com a tua família, mas não é parente. Ele trabalha para você, mas ele não é empregado. Ele é alguém que você está lá e que tem que ter graças a Deus de você dar um prato de comida para ele. E ele vai te servir a vida inteira, sem direito a nada, né? Esse é o agregado, é uma figura que só existe no Brasil. Agora você pega o empresário brasileiro hoje. Eu estou dando empregado, o empregado não tem direito. Ele está lá, mas eu estou fazendo um favor para ele, porque eu estou dando emprego para esse cara, para esse índio. Esse cara, eu convivo com ele na minha casa, ele é minha empregada, que está dentro da minha casa. Eu trato ela como se fosse da família. E na hora que eu vou mandar embora, isso não é levado em consideração. Né? Não, não. E os direitos também são relativos. Né? Então, o brasileiro se acostumou com um tipo de relação como não tem em lugar nenhum do mundo. Isso não existe no mundo inteiro. Eu morei em Nova York, eu sei. Lá eu lavava roupa, não tinha esse negócio de empregado, e muito menos tratar as pessoas dessa forma. Né? Isso não tem na Europa, isso não tem nem na África, onde a colonização foi pior do que no Brasil, talvez, ou igual. Né? Então, eu acho que está na hora da gente repensar esse negócio. Porque... Talvez, perdão te contar, talvez, então, tudo isso é a origem da nossa subserviência, né? É isso que você está querendo contar. Eu acho que essa subserviência é um negócio terrível. Agora, Mas, eu hoje nós pergunto para temos. você, será que a miséria gerada pela pandemia e esse pouco caso do poder público em atacar as necessidades que nós temos de salvar a população da morte, né? E de uma morte que leva à miséria, né? Porque quem não morre fica à míngua. Será que isso não interessa? Será que o que a gente não quer é manter uma mão de obra barata que se entrega por nada? E eu faço essa pergunta porque o que faz um país ser digno, decente, digno do nome de país e de uma nação organizada, civilizada, é o seu povo. Um povo digno, que tem direito à educação, que tem direito ao emprego, que tem direito a um sistema de saúde
decente. Será que a gente não quer virar um país decente porque a gente vive disso, da exploração da mão de obra miserável, de gente que a gente acha que está ainda fazendo um favor, porque eles simplesmente existem, e que a gente dá um prato de comida como se estivesse fazendo caridade, não porque eles trabalham, né? Então, eu acho que o Brasil é um país que vive de um vício, né? Muito antigo, distante, condenável e que é a razão do nosso atraso até hoje, porque o mundo está indo para frente rápido, ainda mais agora. Esse tipo de coisa deixa a gente na Idade Média da história da humanidade. A gente não pode É, ficar assim. Nós estamos ficando para trás seriamente, né? E a gente precisa é, valorizar o nosso povo, porque é o único capital que um país tem. A gente fica falando, o Brasil tem florestas, riquezas amazônicas, o Brasil tem é, rios maravilhosos, o Brasil tem isso, o Brasil tem aquilo. E, pô, a Suíça, quem já foi lá, já fui 3 vezes na Suíça. A Suíça é um país riquíssimo, lá só tem gelo e pedra, e mais nada. E as pessoas vivem lá muito melhor do que aqui, onde tem peixe, tem tudo que você quiser, entendeu? É uma piada o Brasil, comparado com a Suíça, né? A Suíça lá, ah, você não pode ser pobre na Suíça, sabe por quê? Porque se você dormir na rua, você morre congelado, entendeu? Não dá para ser pobre na Suíça. Lá você entra, os caras nem olham o teu passaporte, sabe por quê? Porque se você for clandestino, pobre, e não tiver trabalho lá, você não fica lá mais que 15 dias. Você vai embora porque não dá para viver lá na Suíça. É frio, né? Você vai comprar uma caro. Coca-Cola, custa 10 euros, e você não tem jeito, não tem como você viver na Suíça, no centro suíço. Então, Thales, eu, então, desculpa, eu tenho duas questões aqui para te perguntar. Falar um oi para Edna Idaló, Norma Sarian, o Fábio Buccia está dizendo que começou a te seguir porque ele divide as suas ideias. E a Ana Cardial falou uma coisa muito bonita, muito diferente do que estudamos no liceu, os teus livros. Querido, eu queria te fazer uma pergunta, queria que o público soubesse de você. É um cara à frente do tempo, você é escritor à frente do tempo, e eu me lembro há né, lá atrás, que você foi um dos primeiros caras a escrever um livro numa livraria na frente do público. Conta um pouquinho disso pra gente, por favor. Foi um negócio tão legal, Thales. isso é dessas coisas malucas que a gente faz na vida, né? No final foi divertido. Uma vez eu fui visitar a Livraria da Vila, que foi inaugurada naquele shopping maravilhoso que tem na Marginal do Rio Pinheiros, ali que agora já está Tá. fechado, né? Por sinal, mas na época era uma coisa fantástica. Tinha um auditório cercado de vidro no meio dos livros. E eu falei para o Seibel, que é o dono da livraria, falei, pô, que livraria maravilhosa que você fez aqui. Eu dá vontade até de escrever um livro aqui dentro. Aí ele falou, ué, por que não? Vem. Aí eu falei, quer saber? Eu venho. Aí eu levei meu laptop para lá, arrumamos uma outra tela. Essa tela ficava virada para os clientes que passavam na loja. E eu, durante um mês, no mês de dezembro, trabalhei dentro da loja. O pessoal vinha, lia o que eu escrevia na tela que estava virada para eles, vinha conversar comigo, contava histórias, participava da criação do livro, podia interferir, né, dar opinião. E eu publicava isso no fim do dia, o resultado do trabalho do dia, num blog. E era um livro sobre a incerteza, né? O livro chamava Linha da Vida. O ponto de partida era um sujeito que ia na cigana, a cigana se recusava a dizer para ele o que tinha lido na mão dele. Era só isso que eu sabia. E ele estava esperando, ele queria ter um filho, né? E a mulher estava junto. E a história se desenvolve a partir dali. Aí tudo que acontecia, né? Entrava na história. As pessoas vinham, me contavam histórias maravilhosas sobre cigana. Teve uma mulher, por exemplo, que contou que ela morava numa barranca lá do Amazonas, a 500 quilômetros de Manaus, e uma cigana falou para ela que ela ia ser rica e ia morar na capital. E ela acreditava em cigana porque foi o que aconteceu com ela. Ela foi para Manaus, conheceu um médico, casou com o médico, ficou rica e foi morar no Rio de Janeiro.
E as pessoas me contavam histórias maravilhosas. Eu entrava. Foi a época que apareceu o escândalo do Abdelmaci, aí o filho do personagem, aí o personagem, É a mulher do verdade. personagem virou cliente do Abdelmaci, foi assediada pelo médico. Aconteceu essas coisas. E o Sapo, que é o principal portal de Portugal, até me convidou para ir para Lisboa, passar um mês em Lisboa, para fazer a mesma experiência lá. Ia ser tipo um BBB literário, né? Ia gravar o negócio ao vivo. E eu assim, adorei fazer esse negócio, não só porque eu escrevi um livro no final, interessante, que eu não esperava, mas porque eu me diverti a pampa lá no shopping, fiquei amigo do Papai Noel. Papai Noel tinha um carrinho de golfe, que ele andava no shopping eu andava no carrinho de shopping com o Papai Noel, né? No carrinho de golfe, assim, a gente passeava. Era divertido, acabava a luz, às vezes, no shopping, era Natal. Foi uma farra aquele troço lá. Uma hora eu vou fazer um negócio parecido aí. Escuta, agora vamos falar um pouco da vida do escritor. Quantas horas você escreve por dia? Ou tem dia que você não escreve? Como é que você faz isso? Eu Todos, sei, eu sei que você anda com um caderninho e que você desenha, e tem uns desenhos muito massa, tá? eu faço tudo no caderninho, mas eu trabalho 24 horas. A minha ex-mulher, que gostava dessas coisas, ela foi numa vidente, né? Vidente, sei lá como é que chama isso. E fui ler a mão lá, perguntou de mim, né? Que a vidente achava de mim, sem me conhecer, né? E a vidente falou assim: o seu marido trabalha até dormindo. E é verdade. Porque eu durmo, eu É sonho com verdade. as histórias, com as coisas que eu estou escrevendo. Então, se eu estou parado, deitado na rede, eu estou trabalhando, porque eu estou pensando na história que eu estou fazendo e não para, né? E eu só consigo descansar, Fernando. Eu estou aqui no sítio agora, e aí assim, eu vou no mato, eu conserto uma cerca, eu ando a cavalo. Eu só descanso fazendo outra coisa. Se eu estou parado, eu estou pensando. Se eu estou pensando, eu estou trabalhando. Então é o tempo todo e acabou produzindo muito. Faço livro de encomenda para muitos empresários que me procuram para contar a sua própria história. Tem os livros que são meus mesmo, que eu também publico. Então, assim, a produção é constante, né? E tudo que acontece na vida, tudo que, para o bem e para o mal, né? Mesmo as coisas ruins, elas viram material de trabalho, né? Então, está acontecendo agora alguma coisa, eu estou processando aquilo, e aquilo já vira uma história, vira um poema, vira uma ideia para uma reportagem. É, olha, eu só não vou te dizer que é um inferno, porque eu gosto desse inferno. Né? É a minha opção de vida é viver, tomar um banho desse inferno e me divertir e rolar na lama, entendeu? É isso que eu faço. Inclusive, inclusive, essa semana, o senhor foi na casa de Pedro Paulo Sena Madureira, que é um dos maiores intelectuais desse país e é um dos maiores editores desse país. Ele te recebeu com gravata borboleta ou não? Não, não, ele me recebeu vestido mesmo como amigo lá. Ele é engraçado porque ele pode estar em casa de bermuda e chinelo, mas de camisa social, né? E ele. É porque ele está Sabe? de quarentena, como todo mundo. Ele tem a certa idade. Já tomou a primeira Sim. vacina, mas ainda está cuidando. E ele me fez Querido, uma coisa muito só um bacana. segundinho. Só para introduzir o público, Pedro Paulo de Sena Madureira, além de ser um dos maiores intelectuais só para introduzir o público, e editores desse país, foi fazer um negócio muito específico. Foi olhar, foi dar uma devolução da obra poética do Tales, porque o Tales ele começou há algum tempo colocar lá uns poemas lá no Instagram, no Facebook. Eu falei, que você está aprontando? Conta pra gente. Ninguém entendeu, porque esse era meu trabalho secreto, né? Eu fui, na verdade, falar com o Pedro Paulo porque eu pedi um favor para ele. Eu escrevi um livro de história contemporânea, vai das Torres Gêmeas até a pandemia. Puta, tem isso. Isso está nas mãos agora de um editor para a gente poder fazer o trabalho que falta para terminar o livro e publicar. E é um livro mais moderno. Eu pulei da história
400 anos, porque eu estava tão preocupado com o que estava acontecendo que eu falei, eu vou falar do que está acontecendo hoje. Sim. E eu queria uma opinião dele. Como ele estava trabalhando naquilo, eu falei, Pedro Paulo, eu tenho outro negócio aqui, já que você está aí trabalhando, me dá uma ajuda aqui, eu queria uma opinião sua. E eu entreguei para ele, eu escrevi um livro de memórias. Quando a minha mãe estava doente, já terminal, e o meu filho nasceu, as duas coisas aconteceram mais ou menos ao mesmo tempo. Rápido. Esse foi um período muito difícil e importante na minha vida. E eu escrevi um livro de memórias sobre esse período, em que eu via meu filho nascer ao mesmo tempo que a minha mãe morria. E aquilo me causou um grande impacto e eu comecei a escrever sobre isso. Eu fiz um livro em prosa sobre isso. Quando eu terminei, eu não estava me sentindo satisfeito, sabe? Eu sentia que eu não tinha esgotado aquilo e eu comecei a escrever. Eu escrevi um livro em poema. Um poema-livro, ou um livro em prosa, ou uma prosa poética, vamos dizer assim, que é um livro inteiro, sobre essa questão desse momento da vida em que a gente encara o nascimento, né, de um filho e a morte da mãe ao mesmo tempo, que te traz lembranças da tua própria infância e te faz pensar sobre a vida. E eu entreguei essas duas coisas para o Pedro Paulo, falei, Pedro, o que você acha que eu faço com isso e tal? Ele gostou muito do livro de história, ele gostou muito do livro que conta a história em prosa, mas ele se apaixonou pela poesia. E ele sentou comigo e se propôs a fazer um trabalho comigo no texto poético, como ele fez com grandes autores, né, da Cecília Meirelles, como ele fez com a Clarice Lispector, na verdade, né, a Cecília Meirelles, desculpe, a Clarice Lispector, fez com a Adélia Prado, ele fez esse tipo de trabalho com o Pedro Nava. Então, assim, eu me senti honrado de receber essa atenção de alguém. E como ele tem essa experiência, né, com esse tipo de autor, e ao me colocar nesse patamar, para minha surpresa, porque eu nunca me pensei nisso em mim como poeta, né? Eu fiz isso por necessidade, não porque eu queria escrever poesia. Eu fiz porque eu estava... Minha mãe tinha morrido, meu filho estava nascendo, eu nem sabia o que eu estava fazendo. Eu sentei e escrevi um troço porque precisava daquilo. E aquilo ficou guardado e eu entreguei para ele. E ele ficou maravilhado com aquele negócio. Me ajudou a polir um pouco ali, com a experiência que ele tinha. E também conversamos muito sobre a vida, porque ao conhecer esses autores, né, que eram amigos dele, como editor, e também ao entrar na matéria bruta do que eles faziam, né, acaba entrando no universo pessoal desses autores. Ele conhecia essas pessoas profundamente. E tinha um encontro marcado com o Pedro Nava, quando o Pedro Nava deu um tiro na cabeça. E conhecia a Clarice profundamente, eram amigos, e outros tantos autores, muitos com quem ele conviveu, na Nova Fronteira, depois na Siciliano, enfim, nas editoras pelas quais ele passou. Então eu fiquei muito, primeiro, surpreso, né, por ele me dar essa importância numa área onde eu nunca tinha entrado, e fez observações importantes, inclusive que são pessoais para mim, né, de vida, para eu mesmo entender o momento que eu passei, que eu me encontro e tal. Então, para mim, foi muito bom, foi uma experiência muito transformadora para mim, tanto fazer o livro como ouvir o Pedro Paulo e passar por isso. E o livro tá pronto, agora a gente vamos ver o que a gente faz com isso aí, né? Se a gente publicar vai ser terrível, Escuta, porque é um negócio assim extremamente pessoal, a gente se expõe tanto que chega a ser quase é pior do que posar pelado na Playboy, entendeu? É bem pior. Posar pelado na Playboy não é nada perto disso assim, porque você não tem como você botar a alma pelada, né? Mas é meio isso que acontece. É fogo. desnudar, É. desnudar o corpo é mais fácil do que desnudar a alma. Mas eu vou dizer um negócio para você. Você publicou algumas coisas, eu li em rede social, e assim, foi muito gratificante. Muito obrigado, porque é uma carga
dramática, Aí eu falo, ó, amorosa, peça o telefone dessa sensível. cigana para mim. Aí, ó. Tá aí o pessoal. A, Inferno a, a, bom. a, Li- a Lilian está pedindo o telefone da cigana. Eu queria. Faz bem. Aí, o governo continua a tradição da troca de presentinho, diz o Valdo. É isso aí. É isso. É, Escuta, eu esses livros queria, foram eu feitos. queria, eu queria aproveitar esse finalzinho de programa e te parabenizar por mais uma coisa. Você tem um livro que fala de uma viagem sua com o seu pai. Ah, E eu não posso deixar de mandar um beijo para o Alípio, que é uma das pessoas que eu mais carrego no meu coração, você sabe disso. Uma grande pessoa, um grande profissional e que, sem dúvida nenhuma, nos brinda com um grande filho, amigo, intelectual e uma pessoa como você, Thales. Eu estou muito feliz em te receber. O Valdo e eu ficamos essa semana toda tentando publicar o máximo de referências possíveis para uma obra que já conta mais de 20 livros. Você é um caso raro no Brasil de escritor que vive de escrever. Isso é raríssimo. é, Chegar nesse nível. eu vivo, viu? Eu não sei se isso é uma coisa para se contar vantagem, porque na verdade é muita parte de uma necessidade pessoal muito grande. Eu agradeço a lembrança do meu pai aí. Meu pai está com 86 anos, né? E com essa idade, para mim, ele ainda é um guia, sabe? Eu vou lá conversar com ele, ele sempre me aparece com uma ideia nova. É um grande amigo, Ele é considero foda. uma pessoa que me ajuda muito até hoje. É o cara mais jovem que eu conheço. Ele está sempre aberto a aprender a ideias novas, a mostrar caminhos. Enfim, ele é muito importante para mim. E esse livro, esse romance, O Campo de Estrelas, né, que você falou, que foi publicado Uhum. na primeira edição pela editora Globo, e ele fala no momento também pessoal meu, é diferente dos meus outros romances, que falam de história, né, e dos livros de história que são escritos como se fossem romances. Esse é um caso à parte, porque ele fala de um período que eu descobri que eu tinha um pólipo na bexiga, né, que é um tumor. Foi um período muito preocupante, eu tive sorte porque pude me curar, mas a gente passa por essa fase, né, de muito medo, né, preocupação, e a gente procura encontrar apoio, né? E esse romance, ele fala sobre uma suposta viagem que eu faria com meu pai, nesse momento aí da doença, uma viagem que nunca aconteceu, né? Mas acontece uma outra viagem no livro, e na verdade o livro é como uma conversa na catedral, assim, do Vargas Llosa, é um diálogo, mais ou menos, entre pai e filho, né? Sobre o que realmente faz a gente se segurar na vida diante de uma situação extrema, né? E escrever o livro me ajudou muito. Eu acho que tem muito preconceito das pessoas com relação ao câncer. Quem tem e passou, ou passou pelo câncer e se curou, não quer nem lembrar disso, quer se afastar desse negócio. Quem não tem, também quer ficar longe, não quer nem ver esse assunto. Mas a gente enfrenta isso em algum momento, ou seja, nós mesmos, seja algum parente e tal. E a prevenção, eu sempre digo isso, é muito importante, porque você tem que saber antes, né? Porque aí é o que quanto mais cedo você descobre o problema, mais chance você tem de cura. Então é um romance que está entre os meus favoritos pessoais, né? Como o Campo de Estrelas, talvez, mas o Campo de Estrelas como Filhos da Terra, que também é muito importante para mim pessoalmente, mas as pessoas não deram tanta atenção para isso, embora ele tenha leitores muito fiéis. E O Homem que Falava com Deus, também é um outro romance que escrevi, que tem leitores também muito fiéis que falam sobre essas questões de vida ou morte. Teve uma vez fiz uma sessão de autógrafo, vi uma leitora que estava com o livro todo rabiscado. Eu falei, meu livro está todo rabiscado. Ela falou, mas tudo aqui é importante.
Aí eu fui olhando, chegou no final do livro, eu vi que o último capítulo estava tudo em branco, estava limpinho. Falei, mas você rabiscou o livro inteiro, o último capítulo, você não gostou, não falou nada? Ela falou, eu não li. Eu disse, mas como não leu? Não, Ah, eu não li porque eu não queria que o livro acabasse. que legal, que Ela leu o livro legal, várias vezes, que menos o último legal. capítulo. Então, esse tipo de resposta, Fernando, que a gente tem das pessoas, que é a coisa mais maravilhosa de escrever, porque você acaba vendo o que você passa, tal, tem importância para os outros, e isso dá uma resposta para os outros, isso é importante para todo mundo, né? Então, acho que entender o país pelos livros de história, entender as pessoas pelos livros, pelos romances históricos e os outros romances, né, ajuda a gente muito. Esse é o valor do romance, da literatura e do livro de maneira geral, que não pode ser perdido, né? E eu vejo hoje na internet no interesse pela literatura, que tem páginas, tem perfis no Instagram de poesia que tem mais de 1 milhão de seguidores. Então, eu vejo que a disseminação da mídia está fazendo um papel importante nesse sentido de a gente encontrar esse contato humano, a experiência humana. Não existe o livro, existem as pessoas. A experiência humana a Querido, gente transmite dessa eu, forma. nós, nós chegamos aqui em 1 hora, eu vou É, precisar gravar a live para não perder. Eu gostaria já de te convidar para proximamente voltar, ficaríamos muito honrados se você tivesse com a gente de novo, para a gente continuar esse papo. Eu quero te agradecer imensamente, dizer uma coisa, mais do que admirador da tua obra, eu sou um grande admirador de você, e isso há muitos anos. A gente estudou junto e vamos tocar para frente, cara. Temos muita lenha para obrigado, queimar. mas a Muito obra e a obrigado. pessoa são uma coisa só, viu? Disponha de ambos, Então, tá bom. tá bom? Um beijo. Um abraço para todo Muito mundo aí, obrigado. obrigado pela Muito. audiência aí, o pessoal aí, Inferno Bom, KKK, aí, o pessoal que se divertiu aí. Obrigado por estarem aí com a gente aí. Um abraço para todo mundo aí, Fernando, e principalmente para você e o Valdo, tá? Boa sorte aí no Obrigado, treino das querido. lives. Até a semana que vem. Espero vocês aqui. A semana que vem nós vamos falar de rock and roll. Beijo, boa Futebol, semana para beleza. todo mundo. Falou. Até mais, Abraço, gente. obrigado.